Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar a falar sobre reta, tá? No plano. Então, nessa aula, a gente vai ver a equação geral de uma reta, tá? Então, na aula anterior, a gente viu a condição de alinhamento de três pontos, ou seja, em que condição três pontos num plano estão alinhados, ou seja, estão numa mesma reta, ou seja, são colineares, tá? Então, eu vou utilizar isso para chegar na equação geral da reta. Só que antes de eu chegar na equação geral da reta, deixa eu só definir com vocês o que é a equação de uma curva, não apenas de uma reta. A equação de uma curva, seja ela qual for, pode ser reta, pode ser circunferência, elipse, hipérbole, parábola ou qualquer outra curva que você queira, essa equação é uma equação em que permite achar qualquer ponto que pertença à nossa curva. Então, quaisquer valores de x e y que satisfaçam a equação, esses valores representam um ponto que pertence à curva. Tá? Então, isso aqui é a equação de uma curva. No caso aqui, o que a gente está vendo agora é a equação de uma reta. Então, considera aqui uma reta que passa por dois pontos A e B conhecidos. Então, eu conheço o ponto A e conheço o ponto B. Então, o que eu quero aqui, o meu objetivo, é achar qualquer outro ponto dessa reta, certo? Então, se o meu objetivo é achar qualquer outro ponto dessa reta, então eu marco aqui um ponto qualquer, P, de coordenadas x e y, onde esse x e y é variável, porque esse ponto, ele anda sobre a reta, certo? Então, num dado momento ele vai coincidir com o ponto B, num dado momento ele vai coincidir com o ponto A, então esse ponto é um ponto móvel. O fato é que a gente tem aqui três pontos colineares, três pontos alinhados. E como a gente viu na aula anterior, quando eu tenho três pontos alinhados, eles respeitam essa equação aqui, né? Então eu tenho xy, xa, ya, xb, yb, xy, tudo isso igual a zero. Então, é isso que a gente viu na nossa aula anterior, certo? Então, lembrando, a gente multiplica nessa direção, nesse sentido, mantendo o sinal. A gente multiplica nesse sentido, trocando o sinal. E aí o resultado tem que dar zero porque eles estão numa mesma reta, tá? Então vamos lá. Então isso aqui vai me dar esse vezes esse dá yax. Então vou deixar as incógnitas sempre à direita. Vai mais xyb mais xby menos xay menos xbya menos ybx. Tudo isso igual a zero. Tá? Bom, aí vamos lá. Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então eu consigo agrupar esses dois colocando x em evidência. Então isso aqui vai ficar ya menos yb x. Eu tenho y aqui e aqui. Então eu consigo agrupar esses dois colocando y em evidência. Então, colocando y em evidência vai ficar xb menos xa, y. E aí aqui eu tenho xa, yb menos xb, ya igual a zero.
Essa equação aqui é que é a nossa equação da reta. Mas, o que eu vou fazer? Para deixar ela mais bonitinha, eu vou renomear algumas coisas aqui. Então, eu vou renomear o coeficiente de x por A. Vou renomear o coeficiente de y por B. E vou renomear o termo independente de C. Com isso, a gente tem então que a equação dessa reta R, que passa pelos pontos A e B, ela tem a seguinte cara: AX mais BY mais C igual a zero. Essa equação aqui é que é chamada de equação geral de uma reta. Então, toda equação que a gente tem com esse formato, ou seja, uma equação com variáveis x e y e uma equação linear, né, uma equação do primeiro grau, essa equação ela representa uma reta no plano cartesiano. Tá legal? Bom, então, duas observações aqui, né? A gente tem dois casos em particular aqui que são o seguinte, olha só. Primeiro, se a gente pega uma reta, então tá aqui o eixo y, tá aqui o eixo x. Então, se a gente pega uma reta paralela ao eixo x, então chama aqui de K, uma constante. Tem que essa reta é paralela ao eixo x. O que acontece aqui, né? Acontece que o x varia mas conforme o x varia, o y é sempre o mesmo, né? Ou seja, então a equação dessa reta aqui, se eu chamar essa reta de R, a equação dessa reta aqui vai ser y igual a k. Ou seja, então, a gente tem y menos k igual a zero. Ou seja, quando a reta é paralela ao eixo x, o coeficiente de x é zero, certo? Então, isso aqui some. E aí o coeficiente de y é 1, ou seja, o b vai ser 1. E aí o c vai ser esse menos k. Beleza? Então, nessa situação aqui, a gente tem que o a é 0, o b é 1 e o c é menos k. Então, esse é um caso particular. Tá? A outra situação em particular é a seguinte, ó. Então, de novo, considera aqui, traça aqui o eixo y, traça aqui o eixo x. Agora, em vez de eu olhar para a reta paralela ao eixo x, eu vou olhar para a reta paralela ao eixo y. Então, olha só. Então, eu tracei essa reta R, paralela ao eixo Y.
digamos que ela esteja cortando aqui num x igual a k aqui. Então aqui é análogo ao caso anterior, né? Porque o y varia, mas o x permanece o mesmo, né? Ou seja, então a equação dessa reta aqui é então x igual a essa constante k, ou x menos k igual a zero. Então, nessa situação aqui em particular, o que ocorre? Quando a reta é paralela ao eixo y, o coeficiente de y é zero, o coeficiente de x é 1, e esse c é a constante, né? No caso, menos a constante onde corta, né? Onde corta o eixo x. Tá? Então, a gente tem esses dois casos em particular da equação de uma reta, tá? Mas que no fim das contas estão incluídas aqui, estão inclusas na equação geral, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser começar a resolver alguns exemplos, começar a resolver alguns exercícios, trabalhando esse conceito de equação geral da reta, tá legal? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, nosso primeiro problema é bem simples. A gente quer determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 5, 3 e B, menos 2, menos 1, tá? Bom, então, digamos que essa reta R seja a reta B, ou melhor dizendo, a reta B seja R, e P, XY, pertence a essa reta R, tá? Então, por condição de colinearidade, né, de alinhamento, esses três pontos estão numa mesma reta, e aí com isso, a gente tem então que XY, 5, 3, menos 2, menos 1, XY, resultado dessa conta que dá zero. Então vamos lá. X vezes 3, 3x. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 2 vezes y, menos 2y. 5 vezes y, 5y, troca o sinal, menos 5y. Menos 2 vezes 3, menos 6, troca o sinal, mais 6. X vezes menos 1, menos x, troca o sinal, mais x, tudo isso aqui igual a zero. 3x mais x, 4x, menos 2y, menos 5y, menos 7y, menos 5 mais 6, mais 1 igual a zero. Então, essa daqui é a equação geral da reta R que passa por esses pontos A e B. Tá? Então, é só aplicar a condição de alinhamento 3 pontos, onde um ponto é o ponto variável, ou seja, um ponto qualquer aí da reta. Tá? Então, só lembrando, quaisquer valores x e y que satisfaçam essa equação, nos dá um ponto que pertence à reta. Então, por exemplo, se eu substituir aqui por 5 e 3, né, vai ficar 4 vezes 5, 20. Menos 7 vezes 3, menos 21. Então, 20 menos 21, menos 1, mais 1, 0. Ou seja, então, como as coordenadas de A satisfazem a equação, porque o A pertence à reta, né? Como não poderia ser diferente, porque a gente partiu desses dois pontos. Beleza? Bom, aí vamos lá. Agora, vamos ver um outro tipo de exercício que, em vez de achar a equação, a gente vai esboçar a reta no plano cartesiano. Bom, por uma reta, sempre passam por dois pontos, sempre passa uma reta, né? Então, para a gente ter essa reta, basta a gente encontrar dois pontos quaisquer dessa reta. E aí, para isso, basta a gente, então, atribuir um valor a x e achar o y, e atribuir um valor a y e achar o x, ou atribuir dois valores a x e achar dois valores de y achando dois pontos. Ou seja, se eu faço x igual a zero, a gente vai ter, então, o quê? 3 vezes 0
menos 2y mais 2 igual a zero. Esse camarada aqui fica zero. Então, menos 2y mais 2 igual a zero, 2y igual a 2, ou seja, o y é igual a 1. Então, quando x é igual a zero, o y é igual a 1. Tá? Eu até poderia atribuir 1 aqui, mas como aqui é par, então eu vou pegar o x igual a 2. Então, ó, quando x é igual a 2, vai ficar 3 vezes 2 menos 2y mais 2 igual a zero. Então, eu peguei o 2 exatamente para quê? Para poder simplificar aqui. Gustavo, poderia ter pego qualquer outro valor? Poderia, sem problema nenhum. Então, aqui a gente ficou com 3 menos y mais 1 igual a zero. Ou seja, então o y, ele é igual a 4. Tá? Então, olha só. Então, a gente tem aqui o eixo y e tem aqui o eixo x. O que a gente sabe? A gente sabe que quando x é igual a zero, o y é igual a 1. Então, passa aqui nesse ponto de coordenadas 0, 1. Quando x é igual a 2, o y é igual a 4. Então, quando x é igual a 2, o y é igual a 4. Então, esse ponto aqui tem coordenadas 2, 4. Então, a gente sabe que esses dois pontos pertencem à reta. Então, você pega aí traça a reta que passa por esses dois pontos. Então, essa reta aqui, R, tem a equação 3x menos 2y mais 2 igual a zero. Tá? Beleza? Bom, aqui, mesma coisa. 2x mais y é igual a zero. Então, olha só. Quando x é igual a zero, eu vou ter 2 vezes 0 mais y. Logo, y vai ser igual a zero. Porque esse camarada aqui fica zero, então o y é zero. Então, quando x é igual a zero, o y é igual a zero. Então, essa reta passa na origem. Tá? Agora, pode pegar qualquer outro valor. Vamos pegar 1. Então, quando x é igual a 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais y igual a zero. 2 vezes 1 é 2. Então, y ele é igual a menos 2. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem que quando x é igual a 1, o y ele é igual a menos 2. Certo? Então, ó. Traça o eixo x, traça o eixo y. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que quando x é igual a zero, y é igual a zero, ou seja, então passa na origem. Quando x é igual a 1, o y ele é igual a menos 2. Então, essa reta passa no ponto 0, 0 e ela passa no ponto 1, menos 2. Então, a nossa reta está aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa reta R de equação 2x mais y igual a zero. Beleza? Tranquilo?
Bom, então vamos só finalizar esse exercício esboçando mais duas outras retas, mais um caso bem mais simples. Vamos lá. Bem, então para a gente finalizar essa aula, vamos esboçar então essas duas retas. Então repara, se x mais 2 é igual a zero, isso significa o quê? Significa então que o x ele é igual a menos 2. Ou seja, independentemente do valor de x, de y, perdão, o x sempre vai ser menos 2. Então, o x é uma constante. Então, como a gente viu, né? Essa reta, então, é uma reta paralela ao eixo y. Então, tem aqui o eixo x, tem aqui o eixo y. Então, olha só. Então, a gente tem aqui menos 2. Então, o x é sempre igual a menos 2. Logo, a gente tem, então, essa reta aqui, paralela. Então, essa é a reta R, x mais 2 igual a zero. Tá legal? Bom, aí vamos lá. Agora aqui, y mais 1 igual a zero. Então, essa é a mesma coisa que o quê? Essa é a mesma coisa que y igual a menos 1. Ou seja, então o y ele é uma constante. Então, independentemente do valor de x, o y sempre vai ser menos 1. Então, de novo, né? Tem aqui o eixo x. Tem aqui o eixo y. Então, como a gente viu, essa reta, então, é uma reta paralela ao eixo x. Então, como y é constante, então aqui é sempre menos 1. Então, está aqui a nossa reta paralela ao eixo x de equação y mais 1 igual a zero. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então antes de a gente continuar avançando no conteúdo, na nossa próxima aula e talvez até na aula seguinte, eu vou continuar então resolver exercícios que envolvem esse conceito de equação geral da reta, que é um conceito muito importante. Tá bom? Beleza? Então, queridos, até a próxima.